Qual que é o tamanho do MBL hoje? Tamanho? Em que sentido? Quantos vocês são? Quantos nós somos? Olha, entre coordenadores e voluntários... Você imaginou o quê com a pergunta? Porque tem, por exemplo, existem dimensões diferentes do MBL. Exemplo, você tem o tamanho do MBL em relação a vereadores eleitos, tamanho do MBL em relação a coordenadores e voluntários, tamanho do MBL... Vamos falar de todas as dimensões, então. Vamos lá. Vereadores, você tem 9 vereadores do Movimento Brasil Livre e hoje você tem um prefeito, que é o Nelson Marques Júnior, de Porto Alegre. Entre coordenadores e membros voluntários, a gente estima aí que a gente tenha cerca ali de 2.400 pessoas. E em alcance no Facebook, isso tenho orgulho de dizer que é a nossa página política que tem o maior alcance do Brasil, a gente chega semanalmente em 40 milhões de pessoas. Quantas curtidas tem a página? Tem acho que 2,5 milhões. É um exército que segue vocês, hein? Não, não é um exército, são pessoas críticas que às vezes concordam, às vezes discordam. Ah, é? Sim, claro. Eu quis dizer que é muita gente. Não, claro, eu entendi, mas eu estou dizendo que não é bem um exército. Se você for eleito deputado federal, qual vai ser seu primeiro projeto? Vamos lá, primeiro projeto, pressionar o governo e a base aliada a aprovar uma reforma previdenciária que de fato mude o nosso sistema previdenciário diferente do ajuste fiscal que está sendo aprovado. Eu concordo, eu apoio, mas não passa de um mero ajuste fiscal que está sendo levado em frente pelo Congresso, pelo governo hoje. Acho que a gente deveria largar esse sistema de pacto geracional em que hoje quem trabalha financia quem já está aposentado, né? Ou seja, um sistema baseado em dívida para um sistema baseado em poupança, né? Para um sistema de capitalização em que todo mês você está lá trabalhando, todo mês seu dinheiro cai numa conta, você escolhe qual instituição... Quer tomar uma água, hein? Não. Tá acabando o gás? Você escolhe qual instituição administra esse dinheiro e... aquele dinheiro fica rendendo e quanto mais você acumula, mais você recebe quando você vai se aposentar. Isso somado a um sistema de renda mínima, que eu acho que hoje, em valores atuais, claro, futuramente corrigido pela inflação, seria de R$500, tanto para o mendigo quanto para o Silvio Santos. E por que isso? Primeiro, pela experiência que a gente teve no Chile, né, que o sistema de capitalização puro prejudicou muitos trabalhadores que não conseguiram contribuir formalmente, né, com a Previdência. Então, trabalhador do campo, um trabalhador informal, um pedreiro, por exemplo, muitas vezes fica de fora desse sistema e não é contemplado. Então, primeiro, em razão disso. E segundo, porque hoje no Brasil você tem um baita sistema de assistência social fraudulento, que é principalmente feito por seguro-defeso, né? E o exemplo mais gritante disso é em Brasília, que é o lugar que tem mais seguro-defeso para pescador do Brasil. E onde estão os pescadores? Onde é que está a água? Onde é que está o peixe de lá? Né? De Brasília. E outro ponto é a aposentadoria rural, né? Que hoje, para um aposentado, para alguém se aposentar pelo meio rural, trabalhador do campo, conseguir sua aposentadoria, ele não precisa comprovar efetivamente que ele trabalhou no campo. Ele só precisa de um carimbo do sindicato dizendo, olha, ele está aqui, trabalhou 30 anos, aí o que ele faz na prática? Um acordo com o sindicato para dar parte para ele, fica parte com o trabalhador, né? Fica parte com o estelionatário, né? Fica parte lá com ele que está fraudando o sistema, outra parte com o sindicato e prejuízo para quem paga imposto, eu, você, todos nós. No Congresso Nacional tem a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada que quer acabar com a Lava Jato. Qual vai ser a sua bancada se você for eleito? A bancada liberal. Essa é a ideia da MBL, fundar uma bancada liberal. Não existe? Não existe. Quem você acha que participaria dela? Quem eu acho que participaria dela? Os 15 parlamentares que nós vamos eleger. E não é pouco? Não é pouco, porque 15 parlamentares ideológicos exigindo posições firmes do presidente da Câmara, do governo e não negociando o cargo, não sendo fisiológico, faz muito barulho e tem pressão sobre diversos outros parlamentares. Quem que quer acabar com a Operação Lava Jato? Quem quer acabar a Operação Lava Jato? Se for fazer um rol taxativo, a gente não termina mais a entrevista aqui. Tem alguns nomes. Tem alguns nomes que quer acabar. Não tenho a menor dúvida de que Lula quer acabar com a Operação Lava Jato, né? Ele é o maior inimigo, sendo também o maior chefe, né, do escândalo de corrupção que é combatido pela Operação Lava Jato, diretores da Petrobras, ali como o Cerveró, como o Paulo Roberto Costa, o Alberto Youssef, também empreiteiros, ali como Marcelo Odebrecht. Políticos que querem acabar com a Lava Jato. Políticos que querem acabar com a Lava Jato. Lula, Dilma, acho que Michel Temer, não tenho a menor dúvida disso, Aécio Neves, enfim, acho que os principais caciques ali da República que fizeram parte dos últimos escândalos de corrupção querem acabar com a Lava Jato. E do PMDB? Do PMDB, o principal nome é Michel Temer, né? E abaixo dele? Abaixo dele? Boa parte dos ministérios, dos ministros. Não vou fazer um rol taxativo aqui, porque senão é muita gente, mas... O que seria do Brasil sem o juiz Sérgio Moro?
Aí é fazer exercício de futurologia. Não tem como a gente saber. Não, mas você entendeu a pergunta? Entendi. Acho que não tem como a gente saber. Porque, não sendo o juiz Sérgio Moro, outro juiz poderia ter dado início ou poderia ter conduzido a Operação Lava Jato. Não acho que necessariamente a Operação Lava Jato está vinculada à figura dele. Na política, você vai ser uma novidade ou vai se comportar como as velhas raposas? Não vou me comportar como ovelha raposa, mas também não vou me comportar como novidade. Eu vou me comportar como um bom político de 200 anos atrás que seguia os ensinamentos ali de Burke, de Montesquieu, que respeitavam a tripartição do poder, que dialogavam com quem abria a margem para diálogo, que estava disposto a fazer alianças em nome de projetos virtuosos. Não acho que essa história de, vou fazer nova política, seja um discurso benéfico para a sociedade, porque a boa política existe há muito tempo e não é nova. Né? Ela só foi esquecida há muito tempo, agora ficar dizendo de nova política, a meu ver, é uma história é mais demagogia do que prática em si. Todo político é bandido? Não. Se todo político fosse bandido, a gente cometia suicídio coletivo, não existia política, não tinha solução. Político rico é político ladrão? Não necessariamente, porque você pode ter um político que se desenvolveu aí na atividade empresarial e se tornou rico. Agora, o político que só foi político a vida inteira e nunca empreendeu, e nunca exerceu nenhum outro cargo ou usou dinheiro de político para investir na bolsa ou coisa do tipo, e é rico, aí esse é ladrão. O João Dória é honesto? O João Dória é honesto, até o que consta, sim. Falando do Dória, segundo o Datafolha, a reprovação dele na prefeitura triplicou em um ano e atingiu 39%, números próximos ao Haddad, ao último ano do Haddad. Por que ele não vai ser mais candidato a presidente? Porque ele se tornou inviável. E por que ele se tornou inviável? Porque acho que ele passou a dar muita atenção a eventos de fora da cidade de São Paulo, esqueceu da função dele de prefeito e se posicionou de maneira equivocada, tentando se colocar como como posso dizer, um imã ali para forças políticas de centro. Né? Ele tentou adotar um posicionamento Macron ali numa tese de que o Brasil é a França e chamar gente de direita, gente de esquerda e adotar posicionamentos que não são populares para nenhum dos dois e apanhou dos dois lados. Exemplo disso, um deles que ele apanhou da direita inclusive de mim e do MBL, foi quando ele defendeu o Che Guevara, né? Foi quando ele disse que o símbolo do Che Guevara é muito bonito, só foi utilizado para coisas ruins, né? Como se o símbolo de um assassino pudesse ser utilizado para alguma coisa boa, né? Pudesse ser o quê? É o símbolo da cidade linda, do Che Guevara? Não faz muito sentido, né? Outro ponto também que pesou extremamente negativamente para ele foi a defesa dos impostos para serviços de streaming, né? Como Netflix, por exemplo. Foi uma imposição da União, né? Não, ele era obrigado a criar, senão ele estava incorrendo em crime de responsabilidade, só que não foi essa a justificativa dele. Ele defendeu dizendo que tinha que ter imposto mesmo, porque está prestando serviço aqui e que não vai ter aumento no serviço porque a empresa já lucra demais. Ele, como empresário, sabe que isso é mentira. Na última pesquisa do Datafolha, o Celso Russomano lidera a disputa pelo governo de São Paulo. Dória tem alguma chance de ser o nosso próximo governador? Dória? Sim. Tem. Não tenho a menor dúvida que hoje, se ele quiser ser governador e for o nome do PSDB, é um nome vitorioso para o governo do estado de São Paulo. O Russomano é o famoso o cavalo paraguaio. Ele vai disparar ali na frente, mas não tem fôlego para segurar até o final da disputa. Depois murcha? Murcha sempre. Última eleição, penúltima eleição, antepenúltima eleição. E o governador Geraldo Alckmin é honesto? Olha, você fez uma boa pergunta, né? Porque ele é o que chamam de político teflon, né? Tudo que tentou jogar nele não cola, né? Até agora nenhum escândalo de corrupção colou nele, até agora ele não se tornou réu, não foi efetivamente investigado, mas boa parte disso é porque ele é protegido pela Assembleia Legislativa, né? Ele só pode ser investigado, ele só pode ir para o STJ de fato, se a Assembleia der esse aval. Como a Assembleia é majoritariamente tucana, até hoje não deu esse aval para que ele seja investigado. Então, por enquanto, não dá para dizer que ele é corrupto, porque se eu disser aqui, eu vou ser processado. Vai ser mais um? Vai ser mais um. Mas não põe a mão no fogo. Quem já processou? Você ou o MBL? O Caetano Veloso, o jornalista da Globo, o Burnier, quem mais? João Willis, acho que já processou o MBL, se não me engano, se não processou, disse que ia processar. Quem mais? Ministério Público Eleitoral enchendo o saco por propaganda na página do Facebook. E vocês ganharam ou perderam? Até agora a gente não perdeu. Vocês já processaram alguém? Estamos processando alguém.
Quem vocês estão processando? Deixa eu ver, que eu me lembre, a gente tem, o mais recente que me vem à cabeça agora é do Boechat, né, que falou que eu sou o novo Hitler, ao vivo no rádio, da processão do Ricardo Boechat. Agora eu só me lembro desse, mas sei que tem mais. Quem que paga esse advogado que defende vocês? Quem paga o advogado? Ninguém, advogado é voluntário. Felizmente nós temos bons amigos. Algum ministro do STF já processou vocês? Acho que não. Eu sei que a gente já entrou com os pedidos de impeachment aí de ministro supremo, mas não me lembro de a gente ser processado. Então vamos lá. De que ministros estamos falando? Que a gente entrou com pedido de impeachment? Exato. Foi do Marco Aurélio, acho que 2 vezes até do Marco Aurélio, e uma vez, se não me engano, o Lewandowski. E como caminhou isso? Não caminhou, né? Parou. Quem tem de dar andamento a isso é o Senado, e a gente sabe que o Senado está com a pistola na cabeça. Né? Kim, você concorda que o presidente indique o ministro do Supremo? Olha, essa é uma boa pergunta, né? A ideia da gente indicar ministro supremo vem dos pais fundadores dos Estados Unidos, né? Vem dos federalistas, e é justamente você responsabilizar uma pessoa, né? Você poder culpar uma pessoa, que é o presidente da República, pela indicação desse ministro, que é a ideia dessa indicação. Eu não sei te responder, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. O que eu acho é que faria muito menos mal se o Supremo não fosse do Judiciário e só julgasse questões abstratas. O PSDB tenta emplacar o nome do governador Geraldo Alckmin como candidato das forças de centro na eleição presidencial, para ser uma alternativa entre os extremos. Você acredita que ele pode ser o nosso próximo presidente? Não. Acho que ele não empolga, acho que ele não tem apelo fora do estado de São Paulo, e acho que ele não vai conseguir o apoio do governo federal, que vai ser, acho que, o principal player ali nas próximas eleições. Kim, a revista Piauí, você conhece a revista Piauí? Conheço. Já sabe o que eu vou falar? Né? Já sei, do Grupo da Mãe Invisível. É isso aí. Você disse, bom, para quem não sabe, né, a revista Piauí publicou uma reportagem com 2 meses de conversas no WhatsApp do MBL. Num dos WhatsApps do MBL. Qual era? Era um do MBL com o mercado financeiro. Segundo eles, você disse, eu peguei aqui 2 aspas suas, você me confirma se é verdade, eu queria entender melhor. Com os do PSDB temos preconceito, conceito e pós-conceito, são pilantras, fecha aspas. Você realmente falou isso? Falei. E quem são os pilantras? Quem são os pilantras? À época, os caciques do PSDB que estavam manipulando ali o jogo partidário, a briga interna partidária, então até hoje, cite-se ali nominalmente, principalmente Aécio Neves e José Serra. Ainda segundo a revista, você falou, abre aspas, a ideia é deixar todo esse povo podre afundando com o PSDB e trazer a galera mais jovem e liberal para o MBL. Você também disse isso? Sim. E quem é o povo podre? Quem é o povo podre? Aí não tem como fazer um rol taxativo. Aí é gente demais, mas eu posso citar alguns do que se salvam ali, como o Daniel Coelho, Pedro Cunha Lima, Mariana Carvalho, os chamados ali cabeças pretas do partido, né? Aqueles que se posicionam de maneira distinta desses que dominaram o partido durante tanto tempo. E você está conseguindo trazer esse pessoal para o MBL? Se eu estou conseguindo trazer esse pessoal para o MBL? Que não são as cabeças brancas. Não é isso? Sim, sim. Olha, eu diria que eles estão alinhados o suficiente para fazer parte da bancada liberal. O João Dória coloca dinheiro aqui no MBL? Não. Você já ouviu isso? Nunca ouvi. Não? Mas está nas redes. Eu já ouvi, CIA, FBI, Petróleo Americano, PMDB, Cunha, Temer, Aécio, agora Dória, acho que essa é a primeira vez. E o que você respondeu para todas as pessoas que levantaram essa suspeita? É tudo mentira. Basta ver posicionamento, basta ver as respostas que eu já te dei até agora, que se me financiassem seriam bem burros de estar financiando. Tem dinheiro de algum político aqui? Não. Você já ficou rico? Não fiquei rico, continuo pobre, infelizmente. É verdade? É. Mas que nível de pobreza? Eu moro em 19 metros quadrados. As pessoas não sabem, por isso que eu estou perguntando. Então se você for ver lá minha casa, você sai chorando. Minha mãe saiu. Por que você quer acabar com a Lei Rouanet? Porque não acho que é papel do Estado definir que tipo de... Primeiro, não é papel do Estado definir o que é cultura e o que não é cultura. Não é o que é arte e o que não é arte. E segundo, é imoral que o Estado obrigue as pessoas a financiar iniciativas artísticas que muitas vezes não são prioridade na vida daquelas pessoas ou com as quais elas podem até discordar. Se for para criar uma política pública para a arte, para a cultura, que se dê um vale para cada brasileiro consuma o que considera ser cultura. Agora,
tem um cheiro totalitário o Estado definir o que vai receber dinheiro, sendo arte ou não sendo arte. Tem um comitê estatal para definir o que é o que não é. Gente, vocês estão gostando da entrevista com o Kim? A gente volta em 10 segundos. Continue aqui. Você é a favor do aborto? Não. Pena de morte? Não. Redução da maioridade penal? Extinção da maioridade penal. Acho que o juiz deve julgar caso a caso, de acordo com a gravidade do crime, de acordo com a consciência do agente, que não necessariamente tem a ver com a idade. Você é a favor da legalização das drogas? Da maconha. Você já usou maconha? Não. Já usou algum tipo de droga? Álcool. E aspirina. Mas álcool é lícito. Ué, mas não deixa de ser droga. Você não perguntou droga ilícita, você perguntou droga. Você já usou alguma droga ilícita? Não, nunca usei droga ilícita. Você é caretão? Não sou caretão. Só não usou? Eu sou meio bobo só. Leio mangá, jogo no computador, essas coisas. Qual a sua opinião sobre o senador Romero Jucá do PMDB? Ele ajuda ou atrapalha o Brasil? Aí, votação a votação. Eu não tenho a menor dúvida de que ele é corrupto, mas também não tenho a menor dúvida de que ele votou a favor da PEC do teto e da reforma trabalhista também. Eu também queria ouvir a sua opinião sobre o senador Renan Calheiros do PMDB. Ele ajuda ou atrapalha o Brasil? Atrapalha, não tenho a menor dúvida. Se aliando a Lula, barrando o impeachment, envolvido ali em mais inquéritos. Aliás, só não é o recordista em inquéritos porque o Lindbergh passa ele no Supremo Tribunal Federal, mas é um dos que mais sofrem, que mais são alvos ali de inquéritos. É um coronel, inegavelmente, né? Controla boa parte da imprensa no seu estado, controla boa parte de militância política no seu estado. Felizmente, parece que agora começou a perder força. Se a gente colocasse um detector de honestidade no Congresso Nacional, o que ocorreria? O que ocorreria? Ele ia apitar algumas vezes. Muito? Muito. Kim, você já fez alguma coisa errada na vida? Ah, devo ter feito. Tipo, roubar um bombom na padaria? Não, isso não, nunca roubei. E o que você fez de errado? Deixa eu ver. Acho que já invadi a casa do vizinho para pegar bola. Só? O que me lembra agora é... Pulou a grade? Pulei a grade. Essa é coisa de criança, né? Pois é, então, mas não deixa de ser errado, né? Você podia ter tocado a campainha. Pois é. Quem que quer derrubar você? Quem que quer acabar com você? Quem são os seus inimigos? Quem quer acabar comigo? Liderança do PT, do PSOL, do PCdoB, Lula, Dilma, Jean Willis, Afonso Florence, Cibá Machado, todos esses nomes. Eles estão grandes. Quais eram os seus sonhos antes de chegar aos 21 anos? Depende, em qual faixa etária. Quero ouvir de todas. Criança, por exemplo. Criança queria ser lixeiro. Que eu achava legal correr atrás do caminhão de madrugada jogando sacos. Vai ser uma posição bem divertida. Aí depois eu queria fazer jogos de computador. Aí eu fiz curso técnico em informática por causa disso. Chegou a fazer? Fiz. Programou? Programei, sim, aprendi a programar. Depois eu queria ser economista. Aí eu descobri a política. E agora eu quero ser político. E onde você quer chegar? Você tem o sonho, por exemplo, de ser presidente do Brasil? Não. Ser presidente, não. E onde você quer chegar? Também não sei. Como é que tá o coração? Como assim, como é que tá o coração? Namorando? Tá bem, eu tenho só um pouco de arritmia, mas de resto, isso aí eu herdei do meu pai. Tá namorando, tá casado, tá solteiro? Tô solteiro. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Olha, essa é boa. Deixa eu pensar alguma coisa sobre mim que ninguém sabe. Você vai ter que me dar um tempo para essa pergunta aí. Não tem problema. Tem uma coisa interessante. Vamos lá. Eu tenho um ancestral famoso. Como assim? Eu tenho um ancestral ali de mais de 1000 anos atrás que é muito famoso. É o Katagiri Katsumoto. Foi um samurai. Sim. Que foi um dos generais ali do Senhor do Castelo de Osaka. E que existe uma história bem... que não dá pra falar toda a história aqui, que é muito longa, mas tem uma história bem interessante. Inclusive tem uma peça no Teatro Kabuki, lá que é mais tradicional do Japão, sobre ele, e é legal. Obrigado pela entrevista, obrigado por me receber aqui no MBL. Foi um prazer conversar contigo. E, gente, o Ping Pong com o Bonfá fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Beijo grande. Tchau, tchau.
Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show